Bom dia a todos. Eu me chamo Maria José e vou contar uma história de niná para vocês. De repente eu não gosto de aparecer porque eu não sou bonita, mas estou dando as caras. Tipo saindo da lama para a fama agora. Bem, gente, eu comecei minha vida e minha vida foi muito dura. Eu trabalhei muito, muito duro mesmo, entendeu? Foi aquela vida corrida de trabalhar como professora, no magistério, na minha época era magistério, não existia ainda aquela coisa de pedagogia, fazer faculdade. Então, eu trabalhava pelo município, trabalhava pelo estado, passei através de concurso e tive um marido que não deu muito certo, então eu mesmo criei as minhas 3 filhas. E daí foi vivendo de aluguel, pagando... a minha vida foi toda de aluguel. Toda não, quase toda. Finalmente eu parei num ponto específico. Numa casa, quando eu estava para mudar da ilha, porque eu sou nativa. Tenho orgulho de dizer que sou nativa, sou filha de pescador. Amo a minha ilha. Minhas raízes estão fincadas na ilha. E as minhas filhas também nasceram lá. Aí, de repente, foi quando eu já estava para mudar da ilha, até por problemas mesmo com o ex-marido, apareceu um certo homem me oferecendo uma casa. Eu fui, olhei a casa, eu não gostei, porque a casa praticamente precisava de fazer uma naquele terreno, fazer uma outra, e eu não tinha essa condição. Mas se bem que eu tinha um dinheiro na mão, foi de um consórcio de um carro, eu estava pagando consórcio, então eles me roubaram por algum motivo, entrei na justiça e eu tive o ressarcimento desse dinheiro. Daí eu peguei todo nessa casa. E a casa era grande, eu gostava do espaço. De cara, assim, eu não gostei da casa. Eu disse, meu Deus, casa horrível. Não tem nada, a casa não tem suíte, não tem luz, não tem água, não tem nada, era só espaço, só espaço, eu não quero. Então a minha mãe fez força, até o meu ex também estava comigo, não, fica. Então eu fui gastando o último tostão, eu peguei pedreiros, aí fui fazendo uma coisa ali, uma aqui, eu meti a cara. Aí fiz, tinha sempre problemas, mas eu ali comecei a tomar empréstimo investindo na casa, fazendo de tudo para dar uma boa qualidade de vida às minhas filhas. Eu, como uma boa mãe, que uma coisa que eu digo e olho na cara de qualquer um, guerreira eu sou. Nunca roubei, nunca tirei nada de ninguém. Sou guerreira, tentei criar minhas filhas, dando tudo de mim. Então, cada coisinha que eu fazia, agradecer a Deus. Cada coisinha que eu fazia nessa casa, agradecer a Deus. Quando o dinheiro não dava, às vezes faltava comida dentro de casa, acabava o bujão, ia pro fogo de lenha. Não sou acostumada, mas ia. Sempre no empréstimo ali, 10 anos, completaram 11 anos eu cuidando dessa casa. Só que eu pagava o rapaz. Depois eu vim saber que esse indivíduo que me alugou a casa, ele era cachaceiro. No caso, ele se embriagava muito. E com o passar do tempo eu vim saber da história dele, que ele era pedreiro de uma criatura chamada Maria da Penha Pereira. Essa criatura era assistente social do INSS. Então, no caso, por ela ser bem mais velha do que ele começava a atrair com mulheres. Ela deu tudo a ele. Tinha um restaurante na ilha, no caso, sou da ilha de Itaparica. Se entrando bem no endereço, Rua Santa Bárbara, 52 Amoreiras, Itaparica, Bahia. Ele bebia muito, ele fazia farra, ele se prostituía até que virou homossexual. Ela deixou tudo, ela deixou terreno de fora a fora, deixou casa, deixou tudo. E ele falava, ele dizia, não, eu faço o que eu quiser. Ele saiu vendendo tudo, dando. Se eu faço o que eu quiser, porque eu sirvo de laranja para ela. Eu sirvo de laranja. Ela rouba muito, ela tira muito dinheiro do INSS, ela desvia. Eu sirvo de laranja para ela, então ela não pode fazer nada. Tanto que ele deu casas de graça, deu terrenos de graça. Até que um dia ele chegou, eu estava pagando a ele botou uma placa, ele bebendo e também com
as aventuras que ele tinha como homossexual. Ele colocou uma placa comigo dentro da casa. Ele colocou uma placa e ele quis vender a casa. E de repente tinha um pedreiro meu fechando, que tem uma área grande no fundo, fechando a área. Aí o pedreiro falou: Dona Maria, tem muitas pessoas aí no fundo. Eu disse: o quê? Eu estava varrendo a casa, varrendo a sala. Quando cheguei no fundo, foi o que aconteceu. Tinha policiais, tinha mais de 20 pessoas. Uma criatura chamada Jane, que minha vizinha do lado, com ele para vender tudo. Meu Deus, eu virei monstro. Botei todos para fora, sai, sai, sai. Ele saiu correndo com a pasta, a criatura saiu correndo também lá pelo fundo, outros saíram pelo portão da frente que estava aberto. Aí eu já fiquei na paranoia, assim. Aí saí procurando, aí sempre vinha carneiros do IPTU. E, no caso, não tinha, eles faziam trambicagem com a luz, a energia elétrica. Então, eu só pude colocar na época porque minhas duas filhas estavam pequenas, bebês. Então, eu pedi para eles, para o pessoal da Coelba, tiveram pena de colocar para mim. Mas tudo foi comigo. Eu desmembrei porque, no caso, era conjugada com duas casas de outra rua, chamada Senhor dos Passos. Eu desmembrei tudo, eu fiz tudo. Peguei problema lá na casa, eu fui mordida por um bicho quando eu limpava o quintal. Fui internada no Hospital Cidade. Eles me deram um diagnóstico, no caso que eu já estava prestes a morrer. Eu estava com herpes no estágio terminal. E, no entanto, eu agradeço a Deus, porque no fim de tudo foi um bicho que me mordeu, ocorreu uma reação em cadeia. Uma dermatologista foi, digamos, quando eu já estava um dia para morrer, prestes a morrer, uma dermatologista chegou, disse que eu estava tomando remédio errado, e daí tirou tudo. Eu fiquei super inchada, porque no caso não era aquela medicação. E fizeram outros exames, eu pude tomar o remédio certo, fiquei com alergia ao glúten. Então a minha alimentação é toda regrada, não posso comer nada com glúten devido aos problemas de lacto. Já escorreguei que a água do fundo, que ali era brejo, tinha uma bacia